Olá! Fake news ou notícias falsas, também conhecidas como mentiras ou, numa definição mais cínica, inverdades, existem desde que o mundo é mundo. Exemplos não faltam. O cavalo de Troia era uma grande mentira e a bordo dele os gregos venceram a guerra. Sem fake news, também não seria possível o desembarque dos americanos na Normandia e a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Dom João VI foi o único rei que conseguiu enganar as tropas de Napoleão e escapar para o Brasil, mudando assim o curso da história nas bandas de cá. A chegada da internet impulsionou a produção de conteúdo e sua veiculação com muito mais rapidez. Esse novo universo foi um prato cheio para as fake news se proliferarem com um sucesso impressionante, causando enormes prejuízos à ciência, à educação, ao conhecimento e à política. Nem o futebol e a guerra escapam. Um estudo feito pela revista Isto É sobre a disseminação de notícias falsas na web revelou que as desinformações se espalham 70% mais rápido que as notícias verdadeiras e, claro, alcançam muito mais gente. Cada postagem verdadeira atinge, em média, 1.000 pessoas, enquanto que as falsas, aquelas mais populares que estão entre o 1% mais replicado, alcançam até 100.000 usuários. O estudo ainda mostrou que notícia falsa ligada à política se alastra 3 vezes mais rapidamente. Pode até parecer inofensivo, mas o compartilhamento de informações fraudulentas tem consequências. Aqui no Brasil, o movimento antivacina em 2018 fez disparar o número de casos de sarampo no país. Estamos a menos de uma semana das eleições, onde vamos escolher nossos representantes pelos próximos 4 anos. E no Pega Pra Capar tem de tudo: fake news, discurso de ódio, violência política. E no meio de tudo isso está o eleitor sendo bombardeado a todo momento pelo seu bem mais precioso, o voto na urna. Não é fácil ir à guerra num ambiente onde as notícias verdadeiras têm menos valor que boatos, desinformações e maledicências. O escritor e comunicador italiano Umberto Eco chamou de máquina de lama as artimanhas voltadas a assassinar biografias, reputações, imagens de pessoas e instituições. Hoje nós vamos entender como isso vem impactando profundamente na formação da opinião pública. Um assunto inadiável para a agenda política brasileira. O convidado é o advogado especialista em direito eleitoral, coordenador da banca de direito eleitoral do escritório Demóstenes Torres, Dr. Pedro Ferrari. Olá, Dr. Pedro Ferrari, seja muito bem-vindo ao nosso programa, em especial neste momento de reta final de campanha eleitoral, para tratar de temas tão importantes que fazem parte do nosso dia a dia, como fake news, discurso de ódio e violência política. Doutor Pedro, uma vez perguntaram a um técnico de futebol por que você, com um time vencedor, está fazendo mudanças? E ele respondeu: para ganhar muito mais. O senhor é advogado especialista em direito eleitoral, formado em direito pela Fundação Álvares Penteado, fez parte da banca de direito eleitoral do Cruzar Advogados e também é coordenador da banca de direito eleitoral do Demóstenes Torres, advogado que também foi senador e apontado como colegas como alta eficiência, dada a competência técnica e a capacidade da equipe. Queria que você contasse um pouquinho para nós, um pouco da sua carreira. Obrigado, Laura. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos assistem. A minha carreira foi, assim, direito eleitoral não é uma matéria das mais aproveitadas na faculdade, ou uma das mais focadas, mas é uma matéria que vai vindo por consequência do seu trabalho, né? Por mais que você venha trabalhando, você vai fazendo alguns tipos de trabalhos específicos para alguma pessoa. Às vezes você está no ramo do direito administrativo, você é puxado para o direito eleitoral, e isso foi me levando ao direito eleitoral, e a gente às vezes pegava uma candidatura aqui, pegava uma candidatura ali, até que eu fui para um escritório que o foco era esse, e aí uma coisa foi levando a outra e fomos pegando um candidato mais importante, um que ganhou uma eleição, aí depois um que foi majoritário, e uma coisa foi levando a outra até nós conseguimos estar onde estamos. E hoje é um tema super importante, né, no meio das fake news, que pode, o que não pode.
o advogado é extremamente importante. Agora mesmo eu estava falando com o nosso advogado e tirando dúvidas a respeito de inserções de resposta, direito de resposta. Eu falei, o que seria de nós se não fossem os advogados eleitorais com essa toda hora muda de coisa, muda aqui, direito de resposta aqui, pode, não pode. Então, hoje, mesmo que não seja parte do currículo, faz toda a diferença hoje um advogado eleitoral em tempos de fake news e eleições. Com certeza. Eu acho que hoje, cada vez mais, a advocacia está sendo preventiva. E o candidato ele tem que tentar resolver as coisas preventivamente, né? É óbvio que o advogado eleitoral não vai dar todas as respostas do mundo, mas muita coisa ele vai ajudar em como ele vai poder resolver determinadas circunstâncias, como é que ele vai resolver algum tipo de contratos, algum tipo de contratação, parcerias, né? Esse ano o TSE tem sido muito rígido com as dobradinhas, então é sempre uma coisa que os candidatos precisam tomar cuidado de forma preventiva para não gerar nenhum tipo de confusão depois. O candidato tem que evitar ser multado, perder tempo de propaganda, perder tempo de inserções, né? Ele tem que se preparar e municiar da melhor forma possível. Até mesmo, né, como você falou, para se proteger de informações falsas contra ele. O direito de resposta serve para isso, para ele ter o direito de responder aquilo que foi dito inveridicamente contra ele. Hoje, o senhor tocou num assunto muito importante. Eu tenho reparado aqui em Mato Grosso que muitos candidatos, as candidaturas têm sido rejeitadas, ou por falta de pagamento, ou por falta de apresentação de documento. As leis mudaram, né? As regras estão rígidas e tem muita gente que não acompanhou e acha que ser candidato é só colocar o seu nome. Não é mais bem assim, né? Não é nem um pouco assim. Não, eu, como advogado eleitoral, né, as pessoas estão me procurando agora em março, né? E isso é uma questão que antes não acontecia. Antes as pessoas procuravam assim, aconteciam as convenções, aí ele procurava o advogado. Não, agora a pessoa está procurando o advogado em março, em fevereiro. Está fechando contrato em fevereiro porque ele precisa entender o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? E isso tudo que você está dizendo é muito importante, né? O advogado leva alguns dias para conseguir as certidões que o candidato precisa para se registrar. Ele leva alguns dias, por exemplo, precisa de alguma liminar para pagar um débito, ele consegue ir lá e paga o débito, entendeu? Tudo isso, essa advocacia mais a priori das eleições é justamente para garantir que o candidato possa se candidatar e ter todos os seus direitos e exercício do cargo e tudo que ele puder fazer, entendeu? Porque a verdade é que hoje a justiça eleitoral é muito rígida, né? Eles buscam inelegibilidade em tudo. Então é muito importante que o advogado ter um advogado que possa averiguar suas condições de elegibilidade, fazer um parecer muitas vezes, falando, olha, você está precisando disso aqui, precisa ganhar uma liminar aqui para você conseguir se candidatar, entendeu? O Supremo tem um entendimento aqui que pode te ajudar aqui. Isso é totalmente importante e viável hoje nas eleições. Senão, muitas vezes vai acontecer o que você está dizendo. O candidato não vai ter documentação, vai ter seu registro indeferido. Vamos agora falar de fake news, que é um tema que atinge todo mundo, inclusive os políticos. E nessa reta final, o tema mais importante é que nós eleitores estamos sendo bombardeados, né, a todo momento por notícias de todos os lados. E nessa reta final, que a gente tem que escolher os nossos representantes, fica muito difícil ir para a guerra com tanto de fake news, com notícias falsas, que elas são disseminadas com muito mais velocidade do que as verdadeiras. Então, antes da gente começar o termo, eu começar a entrevista em si, eu queria falar o seguinte, a fake news é um termo que representa uma prática muito antiga e tornou-se popular no linguajar brasileiro na eleição do republicano do Donald Trump nos Estados Unidos em 2016. Então, numa tradução literal, ela pode ser definida como notícia falsa. Contar uma mentira para alguém. Por que as pessoas fabricam fake news?
É muito importante você falar dessa forma, Laura, por causa do seguinte: mentira existe desde que o ser humano aprendeu a se comunicar um com o outro, né? Isso nunca foi segredo para ninguém, todos nós já fomos submetidos a algum tipo de mentira. A questão aqui é a seguinte: desde a eleição do Donald Trump, especificamente com a estratégia utilizada pelo Steve Bannon, né, que todo mundo fala até hoje, né, sobre como a importância que ele deu para a humanidade, assim, de modo pior. Ele piorou o mundo, né, o Steve Bannon, mas ele fez uma questão que é a seguinte: todo mundo tem uma crença interna de alguma coisa que a gente não pode provar. Todo mundo acredita em alguma coisa que não é bem clara, e muitas vezes nós queremos que isso seja verdade. Ele pegou essas informações que ele conseguiu por meio da Cambridge Analytica, de outros instrumentos que a gente foi descobrindo ao longo do tempo, e ele pegou isso e tornou uma arma a favor de produzir notícias que você tivesse a tendência a concordar. E aí ele começou a usar esse tipo de notícia em favor de um candidato, que foi o Donald Trump. Então, essa questão das fake news agora é mais uma questão de como ele pegou isso e como fala, operacionalizou isso a ponto de manipular o resultado de uma eleição, né? Na eleição passada foi discutida os disparos em massa, né? Teve uma AIS do PT contra o Bolsonaro, e isso foi discutido, né? Porque a disseminação em massa de conteúdo é um perigo muito grave. E isso tudo foi permitido porque existem ferramentas sociais que não têm controle. Por exemplo, a imprensa física, as mídias digitais, muitas vezes você consegue ter controle, mas o WhatsApp você não consegue, o Telegram você não consegue. Então o Steve Bannon usou dessas ferramentas, né, pegou isso e transformou numa arma de verdade para disseminar conteúdo que seja favorável a ele. 2 anos após as eleições americanas, como o senhor mesmo disse, nós vimos o termo ganhar notoriedade aqui no Brasil nas eleições de 2018. Uma série de vídeos anunciando a adulteração das urnas eletrônicas, eles se espalharam nas redes sociais numa tentativa clara de depreciar a credibilidade das eleições. Mas, segundo as investigações da Polícia Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, as denúncias de fraudes não foram comprovadas. Esse tema alcançou tamanha importância e também notoriedade no país, chegando até a mais alta cúpula do Poder Judiciário, culminando na instauração do conhecido inquérito das fake news de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O ministro relator, o Edson Fachin, ele proferiu um brilhante voto, por sinal, acerca do tema, traçando um paralelo entre a liberdade de expressão e de responsabilidade. Doutor Pedro, por que a fake news é algo tão perigoso para o eleitor e coloca em risco o funcionamento da democracia? É justamente baseado no que o Steve Bannon fez em 2016 que tudo fica mais complicado em termos de disseminação de informação. Porque realmente nós temos que respeitar a liberdade de expressão e as pessoas têm a liberdade de mentir. O problema é quando a mentira e a inveracidade das informações são utilizadas para formar a opinião pública e fazer política pública. Porque a nossa sociedade, principalmente no Brasil, né, um dos princípios, por exemplo, é a eficiência. Então, se nós fizermos algum tipo de avaliação de política pública com base numa informação falsa, nós poderemos ter um resultado horrível para a sociedade, né? Por exemplo, isso aconteceu na pandemia. Além do processo eleitoral, que está sendo muito atacado com base em notícias falsas, né, que o TSE já rechaçou, o teste que aconteceu, todos os problemas que tiveram no teste, tudo isso já foram resolvidos. Foi comprovado que era praticamente impossível, se não era impossível, uma pessoa externa, sem uma influência dentro do TSE, conseguir realizar um tipo de fraude, entendeu? Era muito impossível, praticamente impossível. E o TSE tem muito orgulho de ter sido
uma das instituições mais respeitadas no mundo em matéria eleitoral. É importante, eu acho que é uma coisa que as pessoas geralmente não pensam, que diferentemente de muitos países, por exemplo, os Estados Unidos, o Brasil tem no Poder Judiciário o controle das eleições. Em outros países é o Poder Executivo que faz, o Legislativo, comissões mistas, mas no Brasil é o Poder Judiciário. Isso faz toda a diferença para a logística do que são as urnas e da imparcialidade do processo eleitoral. Nós vemos nos Estados Unidos, por exemplo, que a própria forma de votar, a própria identificação na urna já é uma questão política. Aqui no Brasil não tem esse problema, porque quem resolve isso é a justiça eleitoral. A disseminação das fake news descredibiliza totalmente esse processo que nós fizemos questão de ser imparcial. Tem um órgão que não é político, necessariamente. Ele tem uma posição institucional, mas ele não é político. Então, a disseminação das fake news em relação ao processo eleitoral prejudica a legitimidade da própria instituição TSE, que é uma das mais imparciais e mais respeitadas do mundo. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu estou de volta com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Pedro Ferrari. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista. O tema de hoje é fake news e discurso de ódio e o convidado é o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Pedro Ferrari. Dr. Pedro, uma pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, ela revelou que apesar das fake news circular em todas as épocas, as notícias falsas sobre as eleições, elas ganham notoriedade em anos eleitorais. Só em 2020 foram mais de 350 mil publicações, colocando em dúvida a lisura das eleições brasileiras, com 23 milhões de interações no YouTube e 16 no Facebook. Qual o real motivo por detrás de tudo isso? Por que a disseminação de notícias falsas ela ganha mais intensidade agora nas eleições? Eu acho que tem muito a ver justamente com como os partidos aprenderam a manipular essas mídias, Não só os partidos, como a militância. Na verdade, o principal disseminador de fake news não são os partidos, não são os políticos, é a militância. Nós vemos, o político não tem controle sobre sobre o que está sendo divulgado no WhatsApp. É praticamente impossível esse conteúdo dessas mídias serem veiculadas dessa forma, E ele com consentimento do partido, das lideranças partidárias, isso não existe. A principal questão que nós vemos é a seguinte: a militância descobriu como fazer isso, Nós vemos, inclusive, agora um movimento muito interessante sobre isso, que é o seguinte: um partido faz uma ação de um lado e outro vem e contesta de outra forma, Antigamente nós vimos muito um partido só sabendo usar essas ferramentas. Em 2018 foi muito claro isso. Agora, por exemplo, nós vimos o deputado federal Janones, que conseguiu também replicar isso pelo outro lado. Antigamente só diziam que o presidente Bolsonaro e os seus correligionários sabiam usar essas plataformas, agora parte da esquerda também está sabendo usar. E isso está começando a acontecer de forma que o eleitor cada vez vai ficando mais perdido. A nossa maior preocupação é que o eleitor fique fechado numa bolha. Ele escolha quem ele seguir no Instagram, no WhatsApp, em qualquer plataforma, e só escute aquela informação, que é o que está acontecendo muito ultimamente. Você vai perguntar, a pessoa vive outra realidade, Você vai questionar ela assim, ela não tem nem ideia do que você está falando, nunca soube nada, e vice-versa, isso é de ambos os lados. Alguém falou uma informação que saiu, por exemplo, da Folha de São Paulo ontem, o cara vai falar que é maluquice, que isso nunca aconteceu. Da mesma forma, o outro lado
sai uma reportagem na Record dizendo alguma coisa específica e o outro ninguém vai saber. Porque estão se criando essas bolhas de informação que ninguém escuta o outro e fica esse ciclo vicioso. As mídias, elas passaram a ditar, né, as notícias e manipular de certa forma. Porque também, às vezes, eu me vejo à noite, eu estou olhando a mídia social e a gente está bombardeado, lê todas as coisas e fala, gente, mas não tem nada a ver com o que saiu no jornal. Imagina alguém que não tem o hábito de ler, está com o celular na palma da mão e só recebe aquele tipo de notícia. É muito fácil, né, não ter embasamento para questionar o que está ali postado para a pessoa ler. Perfeitamente, eu acho que é exatamente isso que está acontecendo, né? Porque a gente também não pode exigir do eleitor comum, né, do eleitor simples, que ele tenha acesso a todas as mídias no mundo e seja o mais bem informado de todos e siga pessoas específicas, porque é impossível exigir isso de qualquer pessoa. Você não vai exigir que um brasileiro leia o New York Times para averiguar sobre uma informação sobre o Donald Trump ou uma referência sobre como os americanos veem Bolsonaro ou Lula é certo ou errado. Não tem como exigirmos isso deles, né? Os eleitores, eles muitas vezes estão vinculados às redes sociais. E aqui tem uma questão muito importante, que é a seguinte: eles formam esses grupos, nessas bolhas, porque geralmente um amigo deles diz. Ele fala assim, olha, escuta esse cara, veja essa pessoa, aí passa um vídeo, passa uma informação, e aí ele começa a confiar. Porque, veja bem, é muito mais fácil eu confiar num amigo meu, de uma pessoa que eu convivi a vida inteira, do que no William Bonner, do que em qualquer outro repórter que está a anos-luz, muito distante de você, entendeu? Então, essas bolhas foram criadas por meio de identificação dos próprios eleitores com eles próprios. E isso foi agravando a situação de como cada um só enxerga a própria realidade. Né? É muito difícil. Nós estamos vendo essa polarização, eu acho que é muito decorrente disso. Né? Porque o eleitor comum não tem acesso a todos os meios de comunicação e acaba tendo só uma referência de informação. E isso acaba gerando um tipo de incompatibilidade entre os eleitores que nós nunca vimos. Eu acho que na história da democracia brasileira nós nunca vimos nada igual. Agora, doutor Pedro, falando nisso, no início do governo Bolsonaro, foi instaurada uma comissão mista parlamentar de inquérito, né, a CPMI, com a intenção justamente de investigar o disparo em massa e a disseminação de fake news, mirando principalmente na campanha de 2018 do presidente Jair Bolsonaro. O senhor conseguiu acompanhar esse resultado, né? Porque diante dessa denúncia, como é que foi? O que aconteceu de concreto com a fake news? Com esse inquérito, ela conseguiu atingir o objetivo? Então, nós estamos vendo recentemente eu não vou dizer um aparelhamento, mas as instituições estão muito retraídas, estão receosas mesmo, de verdade, elas estão acuadas. Né? E o que está acontecendo é o seguinte: independente do resultado, nós vimos isso na CPI da pandemia, nós vamos ver o mesmo resultado na CPI das fake news, que é o seguinte: em decorrência das instituições estarem acovardadas, o que vai acontecer é que, muito provavelmente, não vamos ter nenhum resultado prático até que seja restabelecido o poder das instituições. Porque adianta muito pouco termos um inquérito que não seja respeitado posteriormente pelo Ministério Público, que não tenha efeito pelo Ministério Público, que o Procurador-Geral da República pegue aquilo e transforme em alguma coisa concreta. Né? Ou então o próprio Congresso Nacional. O Congresso Nacional também pode abrir um processo de impeachment contra o presidente da República ou outras lideranças. Né? Muito se discute sobre o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mas justamente porque está todo mundo muito acuado, está todo mundo muito retraído, é que nada anda para frente. Independente do que for discutido dentro da CPI, o que for discutido num inquérito, se a autoridade que é responsável para acusar e processar efetivamente
o presidente da República ou qualquer outra pessoa que pratique os ilícitos, vai acabar acontecendo absolutamente nada, né? A história da pizza se repete, né? E isso aí só vai ser resolvido quando nós reestabelecemos as instituições como independentes e que elas tenham poderes autônomos. E, doutor Pedro, como é que se dá como é que segue o processo de fake news uma vez que instaurado? Geralmente, depende muito do que nós estamos discutindo. Se for uma representação eleitoral, é um rito muito célere, é muito rápido. O juiz geralmente despacha em poucos dias, no máximo 2 dias. Ele impede a propaganda, ele impede a veiculação dela. Se há o pedido de direito de resposta, ele obriga que a pessoa que tenha feito a propaganda mantenha o direito de resposta na página dele em período até no dobro que foi veiculado. Então, por exemplo, se há uma informação inverídica que foi veiculada durante um dia, a legislação eleitoral permite que até 2 dias, que você veicule o direito de resposta em 2 dias, na página do representado, no mesmo local. Por exemplo, alguém publica alguma imagem verídica no Instagram e fica lá durante um dia. Se é concedido o direito de resposta, essa resposta fica lá por 2 dias. Então, para evitar que a informação falsa se dissemine, né? Então, a informação verdadeira tem que ficar mais tempo veiculada do que a informação falsa. Então, hoje, nesse processo, no eleitoral especificamente, é muito rápido, é muito ágil. Os juízes despacham no máximo 2, 3 dias, assim. Eu pedi direito de resposta no máximo 2 dias. E é tão célere que você, quando já protocola a petição inicial, você já tem que protocolar com o pedido de direito de resposta, porque o juiz já vai ver se o seu pedido de direito de resposta está certo. Né? O juiz também vai ver, porque às vezes você vai querer protocolar uma propaganda na página da pessoa que veiculou a informação verídica sobre você. Mas é muito comum que personalidades e políticos que não estão concorrendo a nenhum cargo nesse momento se manifestem de forma inverídica, com informações inverídicas sobre outros candidatos. E aí o que acontece? Ele publica uma informação falsa no Instagram, no Twitter e tal, e o juiz eleitoral vira, opa, essa informação é falsa, e aí a pessoa que foi a vítima tem o direito de, na sua página, veicular no tempo equivalente a 2 vezes o que você deixou veicular na informação falsa. Isso para evitar que as informações falsas se disseminem e evitar que as próprias pessoas que tendem a disseminar notícias falsas se sintam retraídas em fazê-lo. Já que nós estávamos falando do ministro Alexandre de Moraes, o inquérito 471 foi aberto em março de 2019 pelo presidente do Supremo Federal, Dias Toffoli, logo depois do ministro tomar conhecimento de ofensas do procurador da República, Diogo Castor de Matos, integrante da Operação Lava Jato, ao Judiciário. O objetivo do inquérito, que tramita em sigilo na Corte, é apurar ataques e denúncias falsas envolvendo o tribunal e seus integrantes. É um inquérito relativamente controverso porque ele iniciou sem a solicitação de outro órgão, como o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República ou uma autoridade local. E a investigação ela foi justificada com base no artigo 43 do Regimento Interno do STF, segundo o qual, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente reinstaurará o inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará essa atribuição a outro ministro. Doutor Pedro, explica para nós, explica para quem está assistindo, por que é tão polêmico esse inquérito de fake news e por que ele é motivo de ódio entre o presidente em relação ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Um dos principais fundamentos do direito, né, é que o juiz tem que ser imparcial. E quando o juiz ele atua ao mesmo tempo como
autor e juiz, ou seja, aquele que acusa e o juiz, existe uma suspeita sobre a parcialidade dele, se ele é efetivamente imparcial ou não. E o regimento interno do Supremo autoriza a instauração do inquérito nessas circunstâncias específicas. Ocorre que a discussão está sobre a constitucionalidade desse dispositivo do regimento interno, né? E quem decide a constitucionalidade ou não do dispositivo do regimento interno do Supremo é o próprio Supremo. Então, toda essa controvérsia acaba acontecendo porque o Supremo ele decide se o inquérito é constitucional, ele decide ser a parte acusadora e decide ser o juiz. E então, realmente, é uma questão muito complicada para todos os efeitos, a constitucionalidade desse inquérito. Eu particularmente, inclusive, entendo que a instauração do inquérito é inconstitucional. Mas, veja bem, por outro lado, né, um argumento que é muito também importante por parte dos ministros é o seguinte: o inquérito ele só está surgindo porque está tendo uma inércia sobre o que está acontecendo com os ministros, né? Esse inquérito está surgindo muito também porque ministros, as filhos e filhas de ministros estavam sendo ameaçados. Eles tinham organogramas de como que eles iriam atacar a filha do ministro, entendeu? Eles já estavam sabendo que qual escola que filhas de ministro estudava para poder sequestrar, entendeu? E ninguém estava fazendo nada. Então, realmente, o Supremo falou, não, se ninguém for fazer nada, eu vou ter que fazer. É evidente que a constitucionalidade ou não do inquérito é muito discutível, mas realmente o Supremo está numa posição de defesa institucional dele próprio. Entendeu? E dentro de um regime constitucional, é muito importante que as instituições sejam protegidas. Mas e quando ninguém protege o Supremo? O que acontece? Não pode acontecer nada? Ninguém vai agir de forma alguma? O Supremo está falando, não. Quando ninguém vem me proteger, eu me protejo. Entendeu? E realmente isso é complicado para fins de constitucionalidade, mas existe uma razão lógica para tal. Existe muita inércia por parte do Ministério Público, existe muita inércia por parte do Congresso Nacional, e tudo isso complica totalmente a situação, inclusive para análise de viabilidade jurídica, porque você não pode dar uma decisão que seja absolutamente inviável juridicamente. E o Supremo está vendo que se ele deixar correr, vão matar, sequestrar e fazer qualquer tipo de ação mais grave contra ministros do Supremo e ninguém vai fazer nada. Né? Nós vimos muito recentemente o caso do deputado federal Daniel Silveira, que ele, no áudio, prometia pegar o ministro, o Luiz Edson Fachin, se não me engano, e matá-lo na porrada, né? Ele diz alguma coisa do tipo, que ele vai espancá-lo até ele morrer, entendeu? Se ele encontrasse ele na rua. Então é evidente que não é uma questão simples, né? Porque ninguém está fazendo nada, o Supremo está dizendo, eu vou fazer. O que alguém é complicado tem que fazer, né? Mas... Doutor Pedro, um artigo publicado no site Open Democracy alguns anos atrás, o professor Matias Ponce, ele fala sobre um fenômeno que ele denomina fakecracia. Nas palavras do professor, pode ser entendida como um sistema político no qual o uso de fake news é a ferramenta mais relevante da comunicação. Um recurso que serve para atacar a oposição política, mas também para espalhar o discurso de ódio. A meu ver, o enunciado é resumo do nosso tempo, porque as fake news se transformaram, em escala industrial e organizada, num instrumento político de alta eficácia para que determinados grupos se ascendam, mantenham-se no poder e influenciem atos e pensamentos de milhões de pessoas. Porque não basta apenas falar às massas ou manifestar o seu ponto de vista. É necessário alimentá-las constantemente com ideias que não necessariamente correspondem à realidade. É preciso instigá-las à exaustão, direcioná-las a uma realidade paralela
construída por um radicalismo, por polarização, simplismo, quer dizer, não bastasse a desinformação, a injúria, a calúnia e o ódio disseminado no espaço virtual, as fake news provocam manifestações reais, como o senhor mesmo disse, e ameaças à integridade física das pessoas. Nós vimos casos de perto também do Felipe Neto e do ministro Alexandre de Moraes, como o senhor mesmo citou, e a explosão de fogos às portas do Supremo Tribunal Federal, ou então as passeatas a favor do fechamento do Congresso Nacional. Então eu pergunto, doutor Pedro, vale tudo em nome do poder? Essa é uma questão que cada vez tem sido mais evidente, né, no nosso ambiente democrático, né, não só no nosso, né, no americano também. E a grande verdade é que não vale. A Constituição deixou muito claro que você não pode fazer tudo para ascender ao poder. Isso não é permitido pela ordem democrática no Brasil. E eu acredito que em todos os países que se consideram como democracias liberais é a mesma situação. Aquele que é detentor do poder, ele deve respeito à sociedade e à própria democracia. Ele não pode fazer tudo que ele queira para conseguir os seus objetivos, ele deve respeitar as opiniões adversárias, né? O nosso receio maior na criação dessas bolhas de matérias falsas e dessas informações específicas que valem só para um candidato e não para o outro é justamente o fato de que as pessoas não conseguem mais debater ideias políticas de forma legítima e tranquila. Cada vez mais as pessoas têm medo de saírem às ruas e discutir de forma legítima, né? Nós vimos aqui no Brasil uma pessoa que foi morta porque o aniversário dele tinha como tema o ex-presidente Lula, né? E isso não é uma questão, como se fala, simples e aceitável. Nossa democracia tem que rechaçar esse tipo de manifestação e impedir que esse tipo de informação seja veiculada. Muitas pessoas estão com medo de, no dia da votação, estarem vestidas de vermelho ou estarem vestidas de verde e amarelo. Não é possível que dentro de uma democracia constitucional esse tipo de situação seja admitida. Eu estou vendo assim, muitas pessoas estão conversando comigo nessas eleições sobre como que está parado. Está parado demais, eu não estou vendo muita coisa. O senhor sabe que Mato Grosso, com carro na rua. Mato Grosso pediu reforço das Forças Armadas para as eleições, foi um dos estados. Pois é, olha só. Não, se eu não me engano, no dia da abertura da campanha do Lula, foi vetada a abertura, acho que era em São Bernardo do Campo, foi vetada a abertura porque a Polícia Federal não conseguia garantir a segurança de todo mundo lá. Isso é um completo absurdo, né? Assim, nós estamos em 2022, esse tipo de discussão aqui não é possível numa sociedade democrática que se aceita como democrática. A verdade é que as fake news são utilizadas para reviver o autoritarismo. E as pessoas estão caindo nas fake news porque muitas vezes elas têm tendências autoritárias que são aproveitadas pelos governantes, pelos aqueles que estão detentores ou que vão ser detentores de cargos, os candidatos. E muitas vezes é importante para nós, inclusive como posição institucional do TSE, de todas as demais instituições democráticas, em reforçar a democracia. Porque efetivamente nós estamos vendo um ataque não só direto, mas velado. Esse tipo de como eu diria, de inibição de vontade é algo muito grave. Como que nós estamos com medo de sair às ruas vestidos de verde, amarelo ou vermelho, né? Estavam discutindo esses dias até se aqueles que apoiam o presidente Jair Bolsonaro comprariam a camisa amarela da seleção brasileira, enquanto aqueles que não apoiam comprariam azul, entendeu? É um negócio assim que não tem nenhuma espaço, não pode ter espaço para isso. A meu ver, eu acho que num país como o Brasil, onde a democracia ainda está nesse processo de consolidação, essa desinformação sistematizada constitui
como um veneno político, né? Um impeditivo ao avanço social, um obstáculo às enormes necessidades da nação, porque essas, como a gente fala, essas mentiras forjadas, elas são uma ameaça à democracia. Com certeza. Assim, eu pergunto a todos todos que estão nos assistindo, se eles estão confiantes de saírem às ruas com um adesivo no carro, se eles estão confiantes de saírem às ruas vestidos com um tipo de apoiando algum tipo de partido, se eles estão querendo usar o broche de algum candidato no peito, se eles estão querendo fazer qualquer tipo de manifestação política aberta. Não estão. Ninguém está querendo fazer isso. Está todo mundo receoso. O fato de que as fake news ficaram tão poderosas na sociedade brasileira é uma situação trágica, né? O Brasil não pode admitir mais que notícias falsas coordenem políticas públicas, né? Eu estou falando isso até em termos de repercussão internacional. Nós vimos, teve toda aquela discussão no Brasil sobre cloroquina, o Parlamento Europeu riu, eles fizeram chacota disso. Eu lembro que algum parlamentar europeu, numa discussão lá, perguntou se era possível ou não fazermos qualquer tipo de avaliação sobre o que estava acontecendo no Brasil. E um outro fez uma brincadeira dizendo assim, não, lá eles preferiram usar cloroquina. Entendeu? Isso não é dentro de um ambiente que se propõe a ser legítimo e efetivo para ajudar as pessoas. Nós não podemos utilizar de fake news para poder fazer política pública. Já que o senhor está falando de política pública, um fato importante que a gente tem que ressaltar é que as fake news, elas permeiam a violência política de gênero também. Porque, segundo o levantamento da ONG Plan International, 87% das meninas e jovens mulheres, elas sofrem efeitos negativos de fake news. Um outro componente indissociável das fake news é a misoginia. O ódio ou aversão às mulheres é um dos caminhos para impedir que o sexo feminino chegue e também permaneça no poder. Os ataques virtuais contra as candidatas são um dos principais obstáculos para a entrada das mulheres na política. Então, ao meu ver, a violência contra as mulheres na política é um reflexo da violência que existe hoje na sociedade contra todas as mulheres, né? Um estudo da ONU, inclusive, mostra que 82% das mulheres já sofreram violência psicológica em espaços políticos, 45% já sofreram ameaças e 25% violência física no espaço parlamentar. Inclusive, 20% assédio sexual. Como é que a gente consegue, como mudar essa realidade sem mexer nas estruturas patriarcais? A única forma que eu vejo de mudar essa realidade é por meio de repressão, não judicial ou mais efetiva, mas da própria sociedade. Eu entendo o seguinte, que nós vimos isso muito recentemente, né, Laura, que você está falando, com a jornalista Vera Magalhães, né, no debate da Band. O candidato Jair Bolsonaro fez uma alusão evidentemente misógina contra ela e a sociedade o reprimiu, né? E muitas vezes as pessoas falam sobre, eu vejo muito que essa discussão sobre a cultura do cancelamento e tal, mas muitas vezes o que nós percebemos é que o cancelamento é uma consequência justamente dessa liberdade de expressão que muitas vezes se diz irrestrita, né? E as pessoas estão começando a ver que certas atitudes, especialmente contra as mulheres, são inadmissíveis e não podem ser admitidas no debate político. E é melhor afastá-las totalmente do discurso e da discussão política. E é isso que nós estamos vendo, entendeu? A sociedade está tendo uma resposta a esse tipo de conduta que é necessária nós reafirmarmos várias e várias vezes. E é muito importante também ressaltar, Laura, que cada vez mais nós temos candidatas mulheres. Aqueles que criticavam as cotas de gênero lá atrás, agora estão vendo que não é bem assim. Inclusive, se eu não me engano, nessas eleições são as primeiras eleições que tem mais candidatos que se declaram pardos e negros do que brancos.
né? Então, todas as ações afirmativas estão se mostrando legítimas, e aqueles que criticavam elas lá atrás estão se arrependendo. Né? As mulheres cada vez mais participam da política, as mulheres cada vez são mais importantes para a política. Nós estamos vendo agora uma chapa integralmente feminina para a candidatura à presidência da República, né? da senadora Simone Tebet com a Mara Gabrilli, e isso nunca tinha acontecido, né? E isso, agora nós estamos vendo que efetivamente as ações afirmativas e a sociedade se engajando no debate político para afastar o discurso contra as mulheres está surtindo efeitos incríveis. Assim. As mulheres estão tendo cada vez mais participação na política. Vamos para o último intervalo comercial. Já estou de volta para falar mais um pouquinho sobre violência política nas eleições. Voltamos com o último bloco do programa Laura Campos Entrevista. Este programa conversando com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Pedro Ferrari. Dr. Pedro, no último bloco nós estávamos já falando um pouquinho das eleições em si. Aqui no Brasil, o financiamento de campanha ele é misto, né? Parte com recursos públicos e parte com doações voluntárias de pessoas físicas. Por que as eleições brasileiras têm ficado mais caras? E por que nós temos duas fontes de recursos, o fundo eleitoral e o fundo partidário? Eu também gostaria que o senhor explicasse a diferença entre esses dois fundos. Primeira questão é o seguinte: o fundo partidário, ele é um fundo destinado a um partido, ele é um valor bem menor que o fundo eleitoral, bem menor mesmo. E ele é para que o partido garanta sua sustentabilidade e existência dentro do Brasil, né, dentro da nossa república aqui. Agora, o fundo eleitoral, ele foi criado por uma outra situação. Isso é muito bem explicado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, né, ele fala isso praticamente toda palestra que você vai do ministro Barroso, ele te explica isso. Ele vai dizer o seguinte: quando foram julgadas lá atrás o financiamento privado de campanha, o Supremo percebeu o seguinte: empresas muito grandes como a Odebrecht, a Camargo Correia, a OAS, não financiavam um candidato, financiavam todos. Praticamente todo candidato no Brasil tinha, de alguma forma, um financiamento da Odebrecht. E é muito diferente o que aconteceu no Brasil do que aconteceu nos Estados Unidos. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, geralmente um financiador de campanha é porque ele acredita no projeto político de um candidato. E aí ele apoia aquele projeto político. Aqui no Brasil, não. Se percebeu o outro fenômeno, que a Odebrecht comprava todo mundo para depois ter algum tipo de favor quando o candidato que ela apoiava teria sido eleito. Mas o problema é que a Odebrecht tinha uma lista gigantesca de candidatos que praticamente tinha todo mundo. Então, o Supremo decidiu que esse tipo de financiamento não é legítimo. Ele fomentaria a corrupção e ele ajudaria que os partidos ficassem mais reféns do dinheiro privado. Então ele disse o seguinte: olha, nós vamos vetar essa modalidade de financiamento e a partir de agora o financiamento tem que ser público. Aí eles criaram um fundo especial de financiamento de campanha, justamente, né, o fundo eleitoral, justamente para que as empresas não tenham tanta influência assim sobre os candidatos. E aí surgiu toda essa questão sobre as doações. Né? As doações hoje em dia são muito mais controladas, né? É possível se verificar exatamente quanto está sendo doado, né? Eu vou dizer para vocês, um dos sistemas mais eficientes de controle que eu já vi no Brasil e no mundo é o sistema de controle de financiamento de campanha da ASEPA, né? Que é o SGIP e os demais, o PJE e tal, para ajudar a controlar o que está sendo divulgado e o que está sendo gastado na campanha. Eu vou dizer para vocês que é muito, muito, muito seguro.
Inclusive, nessas eleições, mais... doutor Pedro, inclusive nessas eleições os candidatos têm que prestar conta, não é só no final, né? Acho que todo mês ou de 15 em 15 dias, com X tempo, ele tem que prestar conta do que já gastou, né? Isso, não, todo o dinheiro que ele recebe, ele tem que declarar na prestação de contas até 2 dias depois, no máximo até 2 dias depois. Entendeu? Ele presta as contas parciais e depois as finais, depois do segundo turno. Antes era só total. Antes disso, para cada financiamento, para cada forma de recebimento de recurso, ele tem que declarar. Então, hoje é muito controlado como ele recebe recursos. E veja bem, uma coisa que eu sempre explico para os meus candidatos, assim, que eles não entendem, é o seguinte: a partir do momento que você recebe um dinheiro para sua campanha, esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é da União que está deixando você usar para sua campanha. Então, a partir desse momento, tudo que for gasto, declarado, tal, que for utilizado, a União vai pegar para si depois. Se não for gasto, você tem que devolver. Muitos dos candidatos terminam a campanha tendo que devolver muito dinheiro. E isso, toda essa forma de financiamento ajudou a controlar o tanto que é gasto nas campanhas. Qual que foi o problema? Em 2018, se verificou que eles tinham muito pouco dinheiro. E eu não estou dizendo isso, muitas vezes as pessoas falam, não, mas isso aí é bobagem, né? O Bolsonaro, o Lula gastam muito, os governadores gastam muito. O problema não são eles. O problema é a candidata que acabou de entrar, a candidata negra que acabou de entrar, afiliada ao partido, está querendo ser candidata a deputado estadual. Ela está recebendo 5 mil reais, R$1.000 para fazer uma campanha de deputado estadual. Entendeu? Eu acho que o financiamento, apesar de ter... nós estamos entendendo que houve encarecimento das circunstâncias, o problema maior não são os candidatos grandes, são os pequenos, que não tem quase nenhuma condição de ter qualquer tipo de gasto, porque ele tem 5 mil reais para gastar, isso aí só de santinho já deu isso. Então é uma questão que realmente eu entendo que para a população é difícil de entender, mas o fato de que o financiamento de campanha existe é justamente para garantir a lisura do pleito eleitoral e a isolamento dos candidatos. E é necessário, sim, que eu entendo até que isso está passando da hora, que a legislação comece a criar critérios mais claros de como serão divididos os recursos. Porque hoje, olha o que está acontecendo, Laura. Você tem uma candidata mulher que tem muita chance de ganhar. Eles colocam todo o dinheiro nessa candidata mulher e esquecem todas as outras. Uma fica com 1 milhão, 2 milhões, e as outras ficam com 5 mil, 10 mil reais. Isso está acontecendo muito frequentemente, com todos os partidos, sem exceção. E talvez esteja na hora do Estado brasileiro começar a criar critérios mais claros para a divisão do recurso. Mas o recurso em si é necessário para evitar o que o Supremo queria evitar lá atrás. Então, eu acho que é absolutamente legítima a discussão, né, sobre se deveria ou não existir financiamento de campanha, mas toda essa discussão não foi esclarecida para a população. Desse dinheiro público nas eleições, porque nós temos, por exemplo, em minorias e partos, eles recebem cotas para cada minoria. Nós temos uma candidata aqui, por exemplo, uma candidata a deputada estadual, ela recebeu R$1 milhão por ser mulher, R$1 milhão por ser negra, R$1,5 milhão por ser mulher, R$1,5 milhão por ser negra. Obviamente que se ela fosse homossexual também receberia porque está na minoria. Então, a minha dúvida é como é que se dá essa distribuição do dinheiro público? A gente sabe que o ACM Neto, ele perdeu 5 pontos porque ele se declarou pardo. Como é que funciona? Então, isso está sendo muito interessante como cada tribunal está lidando com isso. É uma questão nova. E aqui eu trabalho no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás e aqui aconteceu o seguinte:
o Ministério Público ele fez um procedimento no TRE requisitando dos partidos qual que seria a distribuição de cada um. E aí o partido foi indicando, olha, tantos por cento foram para candidatas negras, tantos por cento foram para candidatos homossexuais, tantos por cento foram para candidatos X ou Y, inclusive, não só apenas de verbas públicas, mas também do tempo de TV. Quanto que foi para candidatas negras, quanto que foi para candidatos que se declaram homossexuais, enfim. Hoje, o tipo de controle aqui, pelo menos, está sendo assim. O Ministério Público requisitou a um juiz que ele fizesse, que ele perguntasse aos partidos como estão sendo feitas a distribuição, e os partidos estão respondendo. Eles estão mostrando, olha, essa candidata recebeu tanto e ela se declara pardo. Esse candidato recebeu tanto e ele se declara homossexual. Enfim, os partidos estão conseguindo, eles estão sendo obrigados a provar para a Justiça Eleitoral como que eles estão fazendo esse gasto. E esse gasto está sendo controlado através de percentuais sobre quanto as candidaturas femininas têm que ter 30% a mais de verba do que as candidaturas masculinas no geral. Só que aí causa aquele problema, novamente, que eu disse na resposta da pergunta anterior. Eles focam muitas vezes em uma candidata, ou um candidato que se declara homossexual, que tem grande chance de ganhar, e aí deixa os outros de lado. Está talvez precisando de mais critérios para fazer esse tipo de separação. Só que aí leva a outra discussão, Laura, e a autonomia dos partidos. Os partidos não têm autonomia para escolher qual candidato que eles querem apoiar? Quais candidatos que eles têm mais chance de ganhar? Porque eu quero fazer meu candidato ganhar, né? Óbvio. Exatamente. Eu vou apoiar um candidato que não tem chance nenhuma de ganhar, eu vou gastar dinheiro com ele que não tem nenhuma chance de ganhar. É uma questão complicada. Pesquisadores da Checkpoint, eles fizeram previsões sobre cibersegurança e afirmaram, que eu já disse anteriormente, que os adversários políticos fizeram um grande progresso na criação de equipes especiais que criaram e espalharam histórias falsas para minar o apoio a seus oponentes. O presidente Bolsonaro, ele passou seu mandato inteiro colocando em xeque a qualidade do nosso sistema eleitoral, principalmente das urnas eletrônicas. E isso assusta, porque nós estamos a menos de uma semana das eleições, onde nós vamos escolher todos os nossos representantes. Quer dizer, o brasileiro, a gente tem uma difícil tarefa de não cair na mentira e muito menos de compartilhá-la. Que lição de casa, hein? Pois é, eu vejo que Bolsonaro resolveu copiar a estratégia do Donald Trump. Ao perceber que ele iria perder, Donald Trump começou a atacar como seriam feitas, porque na época eles estavam na pandemia e os americanos estavam aceitando a entrega dos ballots, né, dos papéis de votação por meio de correspondência. Aí o Donald Trump criticou e foi uma bagunça e tal. E a verdade é a seguinte, desde essa disseminação institucionalizada de fake news, o que a gente está verificando é que aqueles que estão perdendo começam a criar várias situações que não são verdadeiras justamente para conseguir criar algum tipo de justificativo para a derrota. O presidente Bolsonaro está falando sobre isso desde a metade do ano passado, sendo que o Congresso Nacional rejeitou a alteração do nosso sistema eleitoral da urna, houve a rejeição pelo Congresso Nacional, isso não foi admitido, ele continuou insistindo. O nosso sistema eleitoral é considerado um dos mais seguros do mundo, se não o mais seguro do mundo. O Brasil chama vários observadores, mas vários mesmo, para conseguirem vir aqui de outros países, falam, vem aqui, observem as nossas eleições, vejam o que está acontecendo, vejam se nosso processo eleitoral seguro, quase todos falam, é o mais seguro do mundo. E o eleitor tem que começar a entender que não é porque isso sempre surge nessa discussão, por que nos outros países do mundo isso não faz, né? Por que lá isso não acontece? Boa parte da resposta como eu havia dito antes, é porque as nossas eleições são feitas pelo Poder Judiciário.
diferentemente de outros países que é feito por comissões do Poder Legislativo, do Poder Executivo, que tendem a ser mais parciais. Aqui não. Aqui é um poder que, em tese, é imparcial. E aí as pessoas começam a atacar esse poder justamente para criar a parcialidade. Veja bem, você ataca o poder para dizer, olha o que ele está fazendo comigo. Entendeu? Sendo que você que ensejou essa resposta. Né? No processo civil, existe a regra de suspeição. Doutor Pedro, como que você vai brigar com uma pessoa mais forte, você já sai batendo porque você sabe que você vai apanhar. Exatamente. Você bate antes, você sabe, bom, ele é mais forte que eu vou apanhar, então eu vou bater antes. Exatamente. Não, no processo civil, por exemplo, tem uma causa de impedimento de um juiz, quando esse juiz tem um processo judicial com você. Aí o que as pessoas começaram a fazer? O juiz, que elas sabiam que ia dar uma decisão contra, eles entravam com ação contra o juiz. Aí eles têm um entendimento agora de que o juiz só é impedido para julgar seu processo se a ação é anterior ao protocolo do processo que caiu no juiz. Ou seja, porque as pessoas começaram a criar problemas com o Poder Judiciário justamente para justificar uma suposta fraude que poderia acontecer nas eleições, que nunca existiu, nunca foi comprovada. Então você força o conflito, como você muito bem dito, porque você sabe que você vai levar de volta. E aí você está dizendo, olha, você não é atacado. Sendo que você esqueceu o que você fez antes, você não conta o que você fez antes. Conta só a sua parte, né? Exatamente. Isso, exatamente. Agora, um levantamento da organização não-governamental Havas, ela mostrou que os brasileiros, nós somos os que mais acreditam em fake news no mundo. 7 em cada 10 se informam pelas redes sociais e 62% já acreditaram em alguma notícia falsa. Baseado nessa informação, é muito maior a chance de uma notícia falsa ser repassada do que uma notícia verdadeira. Então, como é que a gente pode deixar de cair nessas armadilhas dessas notícias falsas com tanta facilidade, E o pior, nos tornar um propagador de fake news? Eu sou uma pessoa que não acredita em repressão nesse sentido. Eu acho que não dá certo. Mas o que tem que acontecer é o seguinte: as pessoas têm que se conscientizar e começar a procurar de outras fontes, né? Aquela bolha que a gente estava discutindo anteriormente, você tem que romper para você mesmo. Você tem que entender, olha, eu só tô vendo notícia de um lado, só de um lado do espectro, eu vou ver do outro. Vou procurar informações do outro, vou tentar verificar o que aconteceu. Eu lembro que uma vez na faculdade eu fiz uma pergunta muito parecida para um professor. Ele falou, olha, a questão como todos aqui somos formadores de opinião, nós precisamos procurar efetivamente informações em tudo quanto é lugar. E é isso. A principal função nossa como eleitores, como aqueles que participam do processo democrático, é procurar informações de todas as fontes em todos os lugares. Doutor Pedro, e é isso que nós somos obrigados a fazer. Agora, no caso de um eleitor, o eleitor abrir o WhatsApp e receber uma notícia como Lula vai fechar as igrejas evangélicas caso ganhe a eleição ou Bolsonaro é genocida. Nós sabemos que ambas claramente são fake news. Lula não vai fechar igrejas e o Bolsonaro não foi condenado em nenhum tribunal nacional ou estrangeiro por genocídio. O que o eleitor deve fazer diante da fake news? Há algum canal que ele possa denunciá-las? Olha, eu recomendo fazer duas coisas. Geralmente, se o eleitor tem alguma conexão com algum candidato ou algum partido, encaminhar essa informação para o partido, encaminhar quem vinculou, o que está acontecendo, como que foi feito. Mas hoje, eu vou recomendar a todos, existe um aplicativo criado pelo TSE, que está disponível tanto na Apple Store quanto na Google Store também, que chama Pardal. O que é o Pardal? É um aplicativozinho que você tira fotos da irregularidade, você vai mostrando que tem um problema aqui, um problema ali, e aí isso vai para um juiz, vira um processo judicial. E aí o juiz intima a outra parte e o Ministério Público para falar sobre aquela notícia que você tirou foto, aquela identificação.
você não fica identificado no processo. No processo fica como pardal. Aqui em Goiás, inclusive, um eleitor tirou uma foto de um outdoor que estava com uma propaganda do Bolsonaro. Aí ele tirou essa foto, virou um processo judicial e o juiz mandou tirar, mesmo sem autor. É uma ferramenta que o TSE está usando muito mais frequentemente. Ela é nova, ela surgiu nas eleições, se eu não me engano, de 2020, e virou, e todo mundo está começando a usar. Inclusive, a gente vê que até candidatos estão usando para não aparecer o nome deles ali, para não aparecer, eu estou te acusando, entendeu? Aí o cara vai usar essa ferramenta justamente para esconder que foi ele que fez a denúncia, mas está acontecendo muito. Eu recomendo o eleitor usar o pardal. É uma ferramenta que está dando certo, eles estão tirando propagandas regulares, eles estão fazendo tudo que é de direito, e eu acho fundamental o TSE conseguir ter essa ligação mais direta com o eleitor. Doutor Pedro, para nós encerrarmos a entrevista, é nossa responsabilidade como cidadão e também como usuário de mídia social evitar a propagação de informação falsa. Além de combater as fake news, na sua opinião, quais os mecanismos precisam ser criados para melhorar a cultura da população de checagem dos fatos antes de passá-los para frente, né? Como melhorar a nossa educação digital para o bom uso da internet se a tecnologia está inerente nas nossas vidas, né? Faz parte do nosso dia a dia. É uma pergunta muito difícil de responder. Eu vou dizer que eu acho que agora todo mundo vai tentar alguma solução, mas tudo passa justamente pelo que você falou sobre a conscientização do eleitor. Né? Nós precisamos ter canais de mídia mais claros. Né? Nós vemos, por exemplo, o Supremo tem uma conta no TikTok. Né? Eu, por exemplo, não tenho TikTok, eu nunca nem entrei no TikTok, mas o Supremo está lá. Entendeu? É importante o Supremo participar, as instituições estarem mais ligadas com o eleitor e com as pessoas, né? É fundamental que essa ligação seja mais direta. O eleitor também não, aquela questão que nós discutimos mais cedo, né? Do amigo indicar um canal de entrevista e tal, não sei o quê, para isso virar o TSE, para isso virar o Supremo. Quem te indicar o canal de informação certo não vai ser seu amigo, não vai ser seu colega, vai ser o próprio Supremo, vai ser o próprio Congresso Nacional. E aí, essas instituições, além de estarmos fortalecendo essas instituições, nós estamos fazendo com que as pessoas acreditem mais nas instituições do que em candidatos, do que em personificações de pessoas. Essa conexão mais próxima entre eleitor e instituição é o que nós precisamos para resolver essa era de desinformação que nós estamos tendo. Doutor Pedro, muito obrigada por esclarecer sobre esse assunto que faz parte do nosso dia a dia e por nos deixar mais preparados para não cairmos, né, com tanta facilidade nessas armadilhas das notícias falsas. Acho que depois dessa entrevista, ser enganado ou não por uma fake news vai ser uma decisão do próprio eleitor. Obrigado, Lara. Muito obrigado por terem me escutado. Eleitores, vamos tomar muito cuidado. Nós estamos vendo aí que não está fácil a situação, mas vamos pesquisar, vamos procurar, utilizem os canais oficiais, utilizem o pardal, utilize tudo que vocês puderem. O site do TSE é muito intuitivo, procurem ali as informações principais que vocês queiram, sobre as urnas, sobre tudo que precisar do sistema eleitoral. O TSE é muito transparente, é muito claro. Se você quiser ir no TRE, aí da sua cidade, aí do seu estado, vá, as sessões são públicas, qualquer um pode ir, qualquer um pode assistir, vocês vão ver que os debates são importantes para a democracia e o mais importante de tudo é irem se engajar. Muito obrigado pelo espaço aqui, Laura. E a você que nos acompanhou, muito obrigada. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.